Vamos ver agora. Vou esperar a Juliana entrar agora. Oi, Rafa, boa noite. Oi, Raudina. Oi, Tati. Obrigada, querida, pra você também. A Ju entrou. Oi, Aressa. Que bom te ver. Deixa ela pedir aqui pra eu aceitá-la. Vamos ver. Oi. Oi. Deu certinho. Deu certo. Vamos esperar um minutinho, o pessoal entrando. Aí a gente já começa. Tudo bem, mana? Graças a Deus tá tudo certo aqui na internet. Oi, Rafa. Oi, Tudo Tati. bem? A Tati. Já. Daqui a pouco a gente já consegue começar, Ju. Deixa eu só verificar aqui a minha. Tá tudo Raul, certo. feliz que você tá aqui. Mamãe entrou. Entrou. Entrou? Vamos. Então vamos lá. Vamos começar. Bom, eu acho que quem tá aqui sabe, né, que a Juliana é minha irmã. Então, e a gente conversando esse tempo, um pouquinho antes do Dia das Crianças, a gente começou a fazer uma reflexão sobre como tem sido ultimamente a educação de fé, né, para essas crianças hoje em dia, né? Como é que hoje em dia isso está sendo acompanhado, né? A preocupação às vezes é tanta em outras coisas, em outras áreas da vida, e a gente tem percebido que essa educação, a educação da fé, às vezes está sendo negligenciada. E foi daí que veio a nossa ideia de fazer esse bate-papo hoje sobre a importância, né, de falar sobre Deus, a importância de dar uma educação espiritual para os nossos Porque filhos. cada vez mais, por exemplo, eu e minha irmã, a gente tem crianças em faixas etárias diferentes, né? Eu já tenho a Jordana na adolescência, né, que já sofre um outro tipo de realidade, de bombardeio, né? Porque nem tudo são flores, a gente sabe que a gente consegue controlar o que eles veem, o que eles escutam, né? O que eles pesquisam na internet dentro de casa, né? Mas quando tá na escola, é todo mundo junto e cada um com uma formação, né? Então, por exemplo, agora essa série aí que tá mexendo com a cabeça de todo mundo, Round 6, né? Que é uma matança, uma carnificina. A Emiliana, de 9 anos, chegou falando que na escola só falam nisso. Então, assim, a gente precisa, mais do que nunca, estar embasado, entendeu? E se posicionar de uma maneira para as crianças, tipo, não se sentirem inferiorizadas, porque às vezes elas acham que elas estão por fora da roda, entendeu? Ah, todos meus amigos viram a série e minha mãe não deixou eu ver, né? Então, eu acho que a gente embasando e conversando e mostrando, né, o que é real necessidade no momento para a criança, o que ela precisa. Minha filha não precisa ver uma série dessa. O que vai acrescentar na vida dela, né? Então, eu estava conversando isso com a Fernanda. Eu falei, Fernanda, vamos fazer uma live.
É, para falar um pouco mais sobre isso, né? E aí veio esse tema, né? Você tem conversado com o seu filho sobre Deus, né? Bom, eu acho que uma coisa que fica, né, Ju, a primeira pergunta aqui que a gente tem que pensar sobre isso é essa pessoa do você, né? Quem é esse você? É necessariamente pai e mãe, né? Sim, né? Necessariamente pai e mãe. É fundamental, né? Primeiramente, responsabilidade dos pais começarem a catequese familiar dos seus filhos, né? A gente tem que pensar que a gente recebe essa missão, essa responsabilidade, quando a gente recebe a graça do nosso matrimônio, né? Quando a gente está ali recebendo o matrimônio, a gente está é junto verdade. recebendo essa missão de Deus, né? E aqui um ponto que a gente precisa pensar, que a gente tem esquecido, é o seguinte: antes dos nossos filhos serem nossos filhos, eles são E filhos o de mais Deus. importante é a criança saber disso, né? E Deus já te amava antes de você nascer, sim, né? sim, sim. É, E ele nos dá essas almas, né, Juliana? Ele nos é muita dá esses filhos, ele responsabilidade. confia essas crianças a nós. E ele confia para quê? Para a gente É, cuidar, para a gente amar, para a gente educar e é, para que essas almas voltem para ele, né? Não justamente. é para essas almas se perderem, né? Então, é aí Não, que começa. A gente não pode abrir mão desse papel, né? A gente não pode terceirizar esse é, papel e é muito menos verdade. deixar para lá, Porque assim, eu né? percebo também que tem pais e mães que não se sentem capazes, né? Porque eu acho que você precisa Uhum, ter um embasamento, acreditar no que você está falando com a criança, porque a criança ela é sim. muito esperta, entendeu? Se você Uhum. titubeia na hora que você vai falar com ela, ela fala: será que minha mãe está falando a verdade? Né? Então eu vejo que às vezes os pais não se sentem capazes, né? E muitas vezes isso vai acontecendo e vai prorrogando, né? Sim. Vai gerando uma apatia. Uhum. Sim, mas esse sentimento de incapacitação, ele não deve fazer isso, ele não deve causar uma apatia na gente, né? Ele não deve nos congelar, nos bloquear. Ele deve o quê? Nos incentivar, né? Ele deve ser alguma coisa que nos incomode ao ponto da gente querer saber mais para poder passar corretamente para os nossos filhos, né? E aí, voltando lá, quando os filhos nascem na primeira infância, ali naquela época ainda, né? Gravidez, pós-parto, as É, mães ficam PhD em tantas coisas, né? do PhD na sono. alimentação, PhD na amamentação, tudo que a gente não. Do sono, tudo que a gente É, não sabia, que a gente não tinha conhecimento, e a é, gente fica realmente, assim, doutoras em. Por que não também ficar doutoras na educação espiritual? Né? Por que não também se aprofundar nesse tema? Né? E aí é o que você falou ali, Ju, antes. Eles precisam saber desse amor de Deus por eles. É um respeito ao seu filho, é respeitar o seu filho, é, dar acesso a esse amor. Né? Eu vou falar para você que eu acho, Juliana, uma violência privar a é criança do verdade. conhecimento do amor de Deus por ela. Né? Porque é um amor que o amor É, humano de mãe não é capaz de dar. Né? É uma coisa é, impressionante, às vezes dói uma mãe escutar isso, né? Porque normalmente o que a gente fala, o que a gente do que a sabe, né? mãe. Ninguém ama mais os É, nossos filhos, né? Ninguém ama mais o meu filho do que a mãe, do que o é pai, verdade. mas tem alguém que ama mais. E é Deus. E é Isso. Deus. E E o é a que que mesma relação com a e o que eu gente, acho importante? Por exemplo, né? vai É ter a uma mesma. hora da vida que vai estar só você e Deus. Né? E se a criança ela não Uhum, vivencia, ela não tem essa intimidade, né? Óbvio que os problemas da criança não vai ser um problema de um adulto, óbvio, mas já vai ser um problema de um jovem, né? O jovem pode passar por uhum, problemas. E se ele não tem sim. essa intimidade com Deus, que ele sabe que é um Deus que ama, que ele tem a fé, que se ele tiver a fé, a sua graça vai ser conforme a sua fé, e que tudo é a vontade de Deus. Aí a gente vê os índices de depressões, a gente vê os índices de suicídio, enquanto a depressão no mundo é 4,4%, no Brasil é 5,8%. Então, aonde está essa raiz? E, Muito e, nos e, jovens. e muito nos Tão jovens, né? deprimida. Nunca se viu uma geração tão Justamente. deprimida, crianças Justamente. tão deprimidas, né? Então,
elas saberem que elas É. foram desejadas desde antes de estar, né, no nosso ventre, que É. Deus conhece a cor do olhinho dela, que É. Deus pensou naquele cachinho do cabelo dela, que Deus sabe, conhece a pintinha que ela tem nas costas. Aquilo vai também trazendo para a criança essa sensação e essa Justamente. verdade que é esse amor de Deus que não tem, né? Que não tem comparação, não É tem, isso mesmo. não existe, ela nunca vai sentir isso, né? É ali que existe, né? E aí eu penso na segurança, né, Juliana? A gente como pais, a gente pensa em tanta coisa, né? Na segurança física, na segurança emocional, na segurança financeira, né? E a gente também precisa pensar na segurança que só É isso vem, ela mesmo. só é real no É coração e na mão de verdade. Deus. Né? A gente precisa trazer isso para eles. E É. não adianta, começa desde pequenininho. Então você começa. Que Oi, linda. Nina! Beijo, filha. Então a gente começa de É. pequeno, rezando pelo nosso filho no ventre, né? Até É. antes da gente conceber, pedindo essa graça também. Depois a gente reza com ele ali no ventre, no berço, e quando ele é capaz de juntar as mãozinhas, a gente reza com ele, né? E mais do que rezar pelos filhos, que é um papel primordial dos pais e da É. mãe, é rezar com os filhos. Porque você rezando É com os isso. filhos, você começa a ensiná-los. Né? E Vamos. eles vão ter que andar sozinho depois dessa vida espiritual, Sim. eles vão ter que atingir a maturidade espiritual E ela não também. É acontece uma do nada. Não vai maturidade ser, com 30 importante. anos eu vou começar a rezar. Não. Você Isso. pode estar perdida aos 30 anos, Não, entendeu? não. Sim, sim. Eu tô me lembrando agora, você falando isso, Ju, daquelas cenas que às vezes a gente vê em filmes, mas não é só em filmes, né? O adulto chega e fala: Oi, É. meu Deus, tudo bem? Prazer, eu sou fulano, eu quero, não sei se você me conhece. É o quê? É É. um É. distanciamento tão grande, né? Justamente. É É. ignorar, né? A pessoa ignora. Então, essa importância, esse conhecimento, esse acesso, você trazer isso para o seu filho traz o É. conhecimento, né? E esse amor, Justo. essa segurança, É. né? Ele tem que ter intimidade Primordial, com né? Deus, E eu penso desde assim pequenininho. também, né? Que não é uma É, escolha, tipo, eu vou deixar esse papel para catequese, né? Ou para o colégio, tipo, minhas filhas estudam no colégio católico, não, os seus também. não, Não, óbvio que a catequese, o colégio, né? Ele vai reforçar o que a gente ensina em casa, né? Não vai destoar, né? Então, é sim, mais assim, um plus, né? A uhum, catequese, né? A vida na escola católica, porque a escola católica, né, que segue as diretrizes, ela é uma escola que te ajuda, né? A afirmar o que você passa, né? A sim, criança, ela vai sim, saber o que são as virtudes, ela vai saber o que é o amor de Deus, ela vai saber o que é o perdão, né? Ela vai saber o que é a caridade, né? Ela vai praticar isso dentro da escola. Né? Agora, se ela não vem em casa, ela cai de paraquedas numa escola dessa, ela vai olhar sim. e falar assim: o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? É isso aí. E aí, né, mana, a É, catequese familiar, ela justamente. precede tudo isso. Ela precede tudo isso. Porque tanto a catequese fora, tanto o colégio católico, Justamente. até o papel dos avós, o É, papel do padrinho, o papel da madrinha, né? Tudo isso acrescenta, tudo isso enriquece a vivência que justamente. tem que ser dada dentro do lar. Justamente. Com o É, exemplo dos pais na vivência e na prática, né? Com a transformação desse lar em um lar, o é, que você falou, né? Onde existe o perdão, justamente. aonde existe a real É, caridade, aonde existe o é, diálogo, é, né? A segurança, né? Então, assim, é isso. Não dá para você terceirizar esse papel e achar que isso vai acontecer e que você está fazendo o melhor. Né? Não, eu coloco é. lá no colégio, depois a catequista Até resolve porque, e assim, ele vai eu ter sempre converso acesso. contigo, Né? né? Que Não para é. mim a parte mais difícil de ser cristão é o Uhum, perdão. Porque você perdoar o teu filho que te faz uma malcriação, teu marido, né? Você ama aquela pessoa, que como Deus nos ama, né? Então, Deus, ele ama o pecador, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. E a mesma coisa é a gente. Então, você ensinar a sim. criança a perdoar,
entendeu? É uma prática que tem que se iniciar cedo, entendeu? Ah, o amiguinho que fez bobagem, sim. Então, vamos agir de outra forma, né? Então, é mais amor, menos violência, né? Mais misericórdia, né? Mais Entender a misericórdia, né? fraqueza do outro, as nossas fraquezas, né? Que ninguém é perfeito. Então, eu acho que tudo isso são tijolinhos que vão junto com a personalidade, né? Com a vivência, o temperamento, né? Da criança, O vai exemplo. formando a personalidade Sim. também, né? A personalidade vai formando, vai dando embasamento para crescer um adulto saudável, né? Que essa é a nossa preocupação, porque vai ter uma hora que eles não vão estar mais sob nosso controle, né? E agora pegando esse gancho de não estar mais sob o nosso controle, né? A importância da gente acompanhar esse crescimento espiritual deles também, né? Quando é criança, a gente usa muito o artifício do lúdico para fazer a introdução da vida espiritual, né? Então a gente usa muito, né? Papai do céu, mãezinha do céu, anjinho. Mas a gente precisa crescer isso com a criança, né? Ele não pode chegar um adulto infantilizado na fé aos 30 anos. Né? Ele tem que saber que, vou pegar o exemplo do anjo, né? Que o anjinho dele, de 3, 4, 5 anos, ao lado dele ali, é um ser extraordinário, né? É um espírito de proteção que Deus deu para ele, né? Que está com ele desde a concepção até a morte, né? Ele tem que amadurecer na fé, né? Ele tem que saber daí também as suas responsabilidades dentro do mundo da fé. Então, assim, não dá para deixar infantilizada a fé da criança. Ela precisa crescer junto com a criança. E aí vão vir as perguntas, né? Que são as perguntas que o pessoal sempre fala, que são as mais difíceis, Quem né? criou Deus? Quem é Deus? Quem criou Deus? Quem criou Deus? Eu acho que é a campeã, né? E aí eu já vi gente com muita bagagem engasgar. Né? Porque nesse momento a gente quer sair da posição de filhos de Deus e ficar só na posição de pais. Mas a gente também tem que lembrar isso, né? Que a nossa primeira posição é de filhos de Deus. E virar para os nossos filhos e falar: filho, Deus é incriado, ele sempre existiu, ele é eterno. Não entendi. Mamãe também, eu sei até aqui. Porque é até aqui que Deus permitiu, né? Vamos saber mais quando estivermos face a face. E enveredar para como Deus se mostra na criação, né? Como Deus se mostrou no amor, como fez essa criança, né? Então, olha só, né? Olha você, olha o papai, olha a mamãe, olha o amor de Deus pela humanidade. Tem muitas formas de colocar, né? Assim, Na vida mostrar os das dons, crianças né? esse A amor de criança, ela Deus. recebe um dom, né, no nascimento, né? E esse dom vem de Deus. Então, assim, olha, por exemplo, Emiliana, se você é capaz de nadar bem, Emiliana, é porque Deus te deu esse dom. Porque isso vai criando, né? Esse elo, né? A criança, ela vai conseguindo saber que ela não é autossuficiente, que a gente não é autossuficiente, sem Deus a gente não é nada. Né? Então, porque assim, a gente não pode ter a soberba de achar que eu me basto. Não. É começar a definir desde cedo o papel da criatura e do Criador. E que é um Criador misericordioso, onipotente, onipresente, onisciente, e que vai estar com ela sempre. Ela está com ela hoje nas pequenas coisinhas, nas pequenas dúvidas que a criança passa hoje, e vai estar com ela depois, no futuro, em toda a dificuldade que ela passar. Né? E aí eu não sei o que você gosta mais, mana, mas eu gosto muito de usar os milagres de Jesus. Eu acho que fica muito palatável para as crianças, né? É uma coisa fácil para conversar sobre. Os nominhos também, Maria, né? Quem tem criança José, onomástica aí em relação aos santos. Isso, Gregório, né? Então eu sempre falo para ele por que ele chama Gregório José, eu sempre falo para a Nina também por que ela chama Maria Catarina. E isso traz também as virtudes das vidas dos santos para a gente trabalhar isso com as crianças. Então a hora da oração ela pode ser muito rica, ela pode extrapolar as orações tradicionais, que devem acontecer também, mas a gente tem que aumentar isso, a gente tem que colocar mais, dar mais insumos, dar mais bagagem para as crianças terem musculatura depois. Musculatura. Assim, porque o que me preocupa, eu lembro que assim, anos 80, 90, né?
era uma ordem, né? A gente escutava muito um posicionamento dos pais, meio que Pôncio Pilatos, entendeu? Tipo, não vou ensinar, quando crescer escolhe. E a Lembro. gente que nem batizava. É uma Sim, mera formalidade da sim, igreja. Então, são absurdos que a gente vai escutando, né? E sim. essa frase era dita assim com muito Foi orgulho. uma geração, E a gente está foi vendo uma os geração frutos muito agora, marcada por isso. né? A gente está vendo, justamente. Foi uma geração muito marcada por esse posicionamento falso, É. respeitoso dos pais de quando crescer escolhe. E é desastroso, né? Eu acho que esses pais pegaram os Tudo filhos, pela botaram uma maçã na liberdade, boca e né? entregaram Então, para o eu não vou mundo. Vai lá e obrigar se meu vira. filho a ir à igreja. Não vou Tudo pela. obrigar meu filho a rezar. Ele escolhe o que ele vai ser Isso. quando crescer. Gente, a criança é igual um barco. Ela precisa de um porto. Se ela não tem um porto para onde atracar, ela vai se perder no oceano. É simples. Não tem para onde, não tem outra regra. Entendeu? Se perde. Se você não sabe aonde você vai chegar e que caminho você vai seguir, você vai se perder. Se você está numa cidade estranha, sem o GPS, tu chega no hotel, tu não chega. Não é? Precisa de um mapa. Você tá certíssima, Ju. Precisa de um mapa, mana. E é isso, né? Esse GPS que dá a nossa fé, né? Para onde a gente vai, aonde a gente vai atracar, né? Pra gente não se perder nesse mar. E essas crianças, Demais, hoje em dia, o mar é demais, muito demais. Quando você revolto, vê, por exemplo, pessoas né? ensinando satanismo, gibizinho, ensinando a fazer a estrela lá Uhum. dele, ensinando. Gente, tá aí para quem quiser ver, né? Então, assim, é muito bombardeado. É. E ela. E, e você Ela não tá à ensinar mercê nada, de você entregar entregar qualquer coisa. essa criança uma folha branca para o mundo, é isso Justamente. aí. Ela vai escolher o que O é que mais seduz. fácil, né? Ela vai escolher o que seduz, É. ela vai escolher o que vai deixar ela na crista da onda, ela vai Se escolher sentir o que vai fazer ela poderosa, ficar inserida dentro de um núcleo que ela nem sabe justamente. que aquilo é adequado para ela, né? Ela não tem o Justamente. poder de falar Justamente. não. Pra Né? nada. E aí não diz não para as drogas, não diz não para uma vida Meu corpo, errada em essa relação à frase, meu corpo, sexualidade minhas dela, regras, é à a proteção. decadência do ser humano. Não existe isso, meu corpo, minhas regras, né? Então, e tudo isso precisa ser dito. Precisa ser. E, gente, é diário. É Sim. diário. Não é uma coisa, eu falei hoje. O trabalho é A fé diário. trabalha isso, É né? diário. E a fé trabalha isso, ela trabalha as virtudes, ela trabalha o certo e o errado, ela trabalha a tua consciência, a tua dignidade de filho de Deus, para você estar A partir do apto e momento, por exemplo, que a forte a criança dizer sabe que ela é não. morada do Espírito Santo, ela vai fazer algo que desagrada a Deus? Né? Então, quando você vê as crianças Não. que sentem tanta dor e se cortam, entendeu? Porque estão vazias de Deus. A criança que se corta, que se mutila, ela não se sente amada. Esse é o princípio. Então, ela não se sente amada por quem? Por ninguém. Não. Ela não se Não. sente amada pela mãe, pelo pai e nem sabe que Deus a ama. Sabe? Então, é de cortar o coração quando Sim. você vê uma criança em sofrimento. E isso. E aí uma geração de pais que preenche os filhos com tanto entretenimento, com tantas sensações, com tantas experiências, com tudo que é comprado Justamente. e não enche o filho do amor de Deus. E aí aquilo que Porque isso eu é falei no começo, eu efêmero. acho uma Isso passa. violência você privar Né? uma Então, criança assim, se desse você dá um conhecimento. brinquedo hoje que ele Isso está aí. querendo, amanhã lança um mais potente. Ele vai largar aquele, ele vai querer o outro. E é assim a vida, né? Ele vai largando, ele vai querendo o que dá mais bonito, que dá mais Sim. prazer, e vai indo. Então. Sim. Então eu reforço aqui, né? É uma violência, né? Privar a criança do conhecimento, de quem ela é, da importância dela para Deus, de que existe um amor maior que tudo isso, para ela ir construindo. Isso é uma violência. Né? Os pais estão tão preocupados em amar e cercar de segurança e fazer tudo Justamente. e acaba Porque assim, o que escorregando eu nisso. falo para as Acabam escorregando meninas? nisso. Eu quero que vocês tenham consciência do que vocês podem e o que vocês não podem. Ou eu não quero isso para mim. Isso não é bom para mim. Eu não preciso de... E não se sentir diminuída por isso. Porque hoje é a modinha. Né? Se eu não falar, se eu não fizer, se eu não assistir,
se eu não dançar o TikTok, se eu não vou ser aceita no grupo. Não, não é assim. E hoje é um grupo, amanhã pode ser as drogas, né? Então, é isso que eu falo para elas. A gente precisa saber dizer não. O não é libertador. O não te liberta. E essa consciência, né, de todo esse processo de quem somos nós no plano de Deus, dentro do amor de Deus, capacita as crianças a dizer o não. Porque não tem como você não trabalhar a virtude, não tem como você não trabalhar o que é certo, o que é errado para eles. Né? E Ju, você sente esse crescimento, esse amadurecimento da fé, já que você está com uma adolescente, né? A gente tem a Joca aí que já está numa outra fase. Como é que você vê esse crescimento? Ela faz parte da pastoral, né? E aí a pastoral trabalha muito a caridade, né? A empatia, né? Ao próximo, aos mais necessitados. E eu pergunto também para ela, né? E eu vejo também nas situações, tipo, quando eu fiquei doente, né? Que eu peguei Covid. Então, eu vi a fé das crianças. Elas falavam, mãe, Deus vai curar a senhora. Então, eles sabem de onde veio o poder. Elas sabiam de onde vinha o poder. Quem poderia? Óbvio que elas ficaram Quem podia atuar? Óbvio que elas ficaram com medo. Mas elas falavam, mamãe, Deus vai curar a senhora. Então, quando eu vejo elas vivenciando uma situação e a resposta delas muitas vezes é positiva, eu falo, não, a gente está então indo no caminho certo. Né? Igual aquele dia eu perguntei para a Emiliana, quem é Deus, né? E ela fala que foi Deus que criou o mundo, criou os animais, criou Adão e Adão e Eva pecaram e lascaram com a gente, né? Usou. Adão e Eva ela usou esse pecaram, termo, né? Ela usou esse termo. Eu achei um amor. Então, assim, na inocência dela, né? Ela adora essa história de Adão e Eva, entendeu? Que desobedeceu a Deus e que eles foram expulsos do paraíso. Então, assim, querendo ou não, isso já cria na criança o quê? Epa, se eu vou ter uma reação decorrente da minha ação, né? Então, se eu ando num caminho correto, obviamente que os meus percalços vão ser menores, né? E aí, Ju, eu já vejo uma evolução do ciclo da maturidade espiritual, né? Porque as crianças já saíram do estético, já estão no ético, e daqui a pouco vão já estar no amor de Deus, né? E aí eu gosto muito de usar um exemplo para tangibilizar essa teoria do ciclo, que é o seguinte. Quando a criança mente, primeiro a nossa tendência, quando ela é pequena, é falar que é feio, né? Ah, é feio você mentir. Então nós estamos no estético, né? O feio e o bonito. Aí depois a gente passa pro está errado você mentir, né? Então a gente já entra no campo da moral, né? Do que é certo e do que é errado. E aí depois a gente já entra no é errado mentir, porque isso desagrada a Deus, né? Deus não ama a mentira. Justamente. Quem ama a mentira, inclusive, é o inimigo, né? Ele é o pai da mentira. Né? A mentira tem consequências. Então, quando a gente passa das crianças, da maturidade espiritual, do estético para o ético, para o amor de Deus, a gente está conseguindo trazer para ela essa vida realmente, uma vivência real. Né? O entendimento de que os planos de Deus são perfeitos para ela. E aí eu trago aqui muita gente fala para mim, é tão difícil explicar os 10 mandamentos porque é um monte de regra dizendo não. Não, é um monte de regra te amando. Né? Então, quando você fecha esse ciclo da maturidade da criança, sai do é feio bater no irmão, é feio mentir. Aí você vai pro ético, é errado. E aí você vai pro amor de Deus. Né? Ele te ama, por isso que ele não quer isso para você. Então, você realmente fecha um ciclo. E eu acredito e eu vejo que já é possível, até na idade da Nina, dar essa percepção e essa consciência. Tipo, às vezes os planos frustrados, né? A gente estava indo para algum lugar, não vai dar mais para ir. Né? Ou aconteceu alguma coisa, não dá para ir. Essa frustração, ela se faz necessária e falar, não estava nos planos de Deus. Porque a gente começa a viver dessa forma. De falar, não, isso não estava nos planos de Deus, isso não ia ser bom para mim. Sim. Agora, se eu fico, poxa vida, não, a gente precisava ter ido, ou precisava ter acontecido, ou alguma coisa, então você quer ser Deus? Você não é Deus, você quer tomar o lugar de Deus? Então, eu acho que a nossa postura como pais
mães, vivendo dessa forma, eles vão absorvendo. Porque a criança absorve pelo exemplo. Eu posso ler 10.000 vezes a Bíblia, eu posso rezar milhões de terços com elas. Se quando acontece uma situação, eu não ajo agradecendo a Deus por um livramento, ou não estava nos planos de Deus, elas vão falar, mamãe está se contradizendo. Mas destoa. Então, Destoa, né? eu acho Destoa. demais. E elas são muito perceptivas, né? Elas percebem isso muito rápido. Né? E esse é o momento de mostrar na prática a entrega filial. Que é necessária até para que a providência divina aconteça na nossa vida. Né? Se a gente não tem essa entrega filial, se a gente não tem essa postura, a gente não tem como a gente querer controlar, né? Aí a gente está querendo ser Deus. A gente quer ser Deus. Deixa Deus ser Deus. E Ju, fala mais alguma coisa, né? Eu estava lembrando agora aqui sobre as práticas, né? Eu lembrei do abençoar, né? Infelizmente a gente perdeu muito, né? Esse costume maravilhoso de abençoar os filhos. A pedir a bênção, né? A gente precisa voltar com isso urgentemente a pedir a bênção, né? O abençoar, ele é uma ação divina, né? Que dá a vida e de que Deus é a fonte, né? Então, é um ato de transmissão da fé, né? E trazer a presença de Deus para a vida deles, né? Então, quando eu falei, eu te abençoo. Mamãe, benção, mãe. Eu te abençoo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então, assim, Deus te abençoe. A criança já vai, né? No subconsciente, ela já vai sabendo de onde vem a bênção, de onde vem a graça. E aí aqui vamos compartilhar, né? O que a mamãe fazia com a gente, que a gente faz. Né? Deus te abençoe, o Espírito Santo te ilumine, Nossa Senhora te acompanhe e Jesus te faça feliz, né? Seguindo o exemplo dele. Então a gente foi criada com isso, né? Com essa pequena ladainha junto com a bênção, né? E como isso é importante, né? Assim como também era a prática da mamãe da leitura da Bíblia, né? Ela muito sabiamente, né? Já se aproveitava ali de alguns provérbios, alguma coisa, principalmente quando tinha uma briga entre irmãos, entre nós, né? E ela colocava. E outro dia mesmo eu me peguei fazendo a mesma coisa, né? Os dois discutiram e olha só, o desagrado a Deus, né? A briga fraterna desagrada a Deus. Que a gente rezava. Então, esses exemplos. Da importância, né? Mas lembra que a gente rezava o terço pelas almas do purgatório? E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente lê, a gente sabe que ela só depende de quem está aqui. Da nossa oração. Eu lembro. É nítido. Sim, a igreja padecente precisa da oração da igreja militante. Você fecha o olho, eu lembro da gente rezando o terço e falava pelas almas do purgatório, né? Sim, e isso se perdeu, né? Se perdeu os filhos pedirem a bênção para os pais abençoarem os filhos, não tá pedindo, abençoa o seu filho até ele colocar. A mamãe colocou aqui, ó. Quem ama seu filho. Mãe? Todo dia a gente lia esse versículo. Essa aí ela lia esse trechinho pra gente todo dia à noite. Mas, e aí eu te pergunto, né, mana, qual que é o seu livro de cabeceira que não sai da sua cabeceira? É a Bíblia. Entendeu? Não sai. Por quê? Porque foi acostumado, foi dado desde pequeno isso pra gente. Né? Então, existe sim uma diferença tremenda na vida das crianças que tiveram uma base sólida e forte dentro de casa. Não é a mesma coisa. Entendeu? Não tem como falar que é diferente. Não é. Se eu e você hoje temos essa estrutura de fé, temos o conhecimento, temos a vivência, porque nós tivemos desde pequeno e nós tivemos isso, né? Esse acompanhamento, né? A gente não cresceu com uma fé infantilizada, né? Ela foi dando e foi capacitando de acordo com a nossa com o nosso crescimento, com a nossa estatura. É isso mesmo. Então, assim, eu acho que esse amadurecimento da fé, ele não pode ser abandonado. Né? Da mesma maneira que a introdução diária nas orações com o terço, né? O terço é sensacional para rezar com as crianças. Ai, Fernanda, é difícil. Reza uma dezena. Reza um pouquinho, faz a primeira reflexão. Assim, mamãe, tô sem sono. Reza daqui a pouco. Que vai ver que o sono vem. Então, assim, é uma forma, né? É óbvio que eu falo para elas dormirem, mas eu sei que vai dar o sono, porque quando a gente pega o terço, a gente relaxa, né? E vai. O sono vem.
sim, a gente medita, a gente confia. E aí, até agora, puxando esse assunto, me lembrou uma coisa que outro dia eu ouvi numa frase de Santa Bernadette, que ela fala: que maravilhoso adormecer rezando o terço, porque é como uma criança adormece falando mamãe, mamãe, mamãe. Né? Então, sim, né? Introduza nessa hora o terço para as crianças também, faça a sua oração junto com os seus filhos, o hábito de agradecer, o hábito dessa reflexão diária de tantas graças que a gente recebe das mãos de Deus, desse amor. Eu acho isso importante, agora que você falou do terço. O terço ele é tão poderoso, porque o inimigo, ele não tolera a humildade, porque ele é soberbo, né? Ele é soberbo. Ele não tolera a humildade. E por que que o terço nos leva à humildade? Que até uma criança pequena consegue rezar. E o terço faz a gente meditar a nossa salvação. Né? Os caminhos de Cristo que nos levam à nossa salvação. E que Nossa a gente Senhora, medita a vida de Cristo. Humildade aceita o quê? Os planos de Deus. Né? Então, na família cristã, o terço precisa ser inserido, sim, diariamente. E a família começa a dar um exemplo pela mãe. A criança tem que ver a mãe com o terço na mão. Porque ela olha e fala, não, mamãe reza. Né? Minha mãe confia. Minha mãe reza. Minha mãe confia. Então, minha mãe é uma mulher de fé. E são atitudes que precisam ser feitas diariamente. Né? E aí, mano, você falando na soberba, eu pensei aqui, que postura soberba seria a nossa de não levar a fé para as crianças, de achar que nós, como pais terrestres, vamos conseguir fazer tudo e suprir toda a necessidade desses seres as nossas limitações, que são filhos de Deus, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, né? Então, acho que, olhando aqui de todo o nosso papo, né? Primeira consciência, é uma responsabilidade que recebemos na hora do matrimônio. É uma responsabilidade que recebemos porque estamos tendo filhos de Deus nas nossas mãos para cuidar e devolver essas almas para eles, né? Dar a segurança, além de toda a segurança que pensamos, essa segurança espiritual que vou te dizer que é a primordial. Acompanhá-los no crescimento né, e nessa maturidade para que eles possam depois caminhar pelas próprias pernas. É isso mesmo. Né? Então é um papel dos mais importantes. Eu acho assim que dos pais. Versículos dos da pais. Bíblia, né? Quando Romanos, né? Que nada nos separará do amor de Deus, né? O amor de Deus não mudará. Do amor de Deus. Deus nos ama e nos chama pelo nome. Deus nos amou primeiro, né? Porque tem muita riqueza para a gente trabalhar com as crianças, que é fácil, que é palatável, porque a gente vê que essa é a grande dificuldade às vezes, né? Ah, mas é complexo, eu não consigo fazer. Não, tem muita coisa que dá para fazer em casa. Né? E que deve ser feito em casa. E que tem que ser transmitido pelos pais. Né? Porque essa é a herança eterna. É a herança mais importante que a gente pode deixar para os nossos filhos. É claro que a gente não é inocente, né, de não entender a importância da segurança do mundo para as questões materiais. Mas essa é a herança principal, a herança da fé. Que ela vai levar para a vida eterna. Né? A gente tem que garantir que a gente tem que garantir que essas almas voltem para o Pai. Né? E ter essa consciência da responsabilidade, né? O que fizemos com as almas, com os filhos que Deus nos confiou. A minha é chegar ao céu, né? Então esperamos com todos, né? Todo mundo junto. Que eu tô tendo em casa, meus filhos vão conseguir chegar ao céu, né? E aí, Ju, pra gente finalizar aqui, que a gente já tá indo para 40 minutos, com essa tua pergunta, eu separei uma frase do Padre Kentenich, que a gente conhece muito bem e que lembra muito isso que você está falando, que é o seguinte: perguntem-se, nossos filhos mais tarde também poderão dizer que a casa em que nasceram e foram educados é o lugarzinho que mais nos aproximou do céu?
né? Então, é uma frase para os pais guardarem no coração, É verdade. meditarem e responderem. Como está a minha casa? Como está o meu lar? Qual a Como é visão esse que os filhos lugarzinho? têm, né? De Deus, né? Do amor de Deus para com eles. Né? É Quando justamente. eles estão preenchidos por tudo isso. Não, É um não. assunto que não dá vontade de parar de falar, né? Porque é uma delícia, mas que a gente tenha conseguido pelo menos refletir nesses pontos É importantes da verdade. nossa obrigação Se e alguém tiver missão. alguma pergunta, né, Nanda? Quiser perguntar alguma coisa, que tenha também alguma Sim, sim. Se alguém tiver experiência alguma com os filhos em pergunta, casa, né? Alguma prática, algum hábito, né? Que faça com os filhos, né? sim. Acho que a gente falou do terço, a gente falou dos Missa, nomes, a gente falou de abençoar, né? A importância da introdução. A missa, com certeza, né? Não tem como caminhar sem a Santa era Missa. pequena. E aí depois. E quando tem filho pequeno e leva a missa, às vezes a gente se sente incomodado porque a criança não para, a criança chora. Mais uma vez o padre falou bem assim, a Emiliana seguia o padre a missa todinha. Ela subia no altar. Onde o padre e a Emiliana estava atrás. Eu falava, Senhor. Aí uma vez eu fui falar com ele, né? Eu falei, olha, padre, eu queria pedir desculpa. Porque né, ela fez, não. Traga ela porque ela vai se habituar, ela vai saber que aqui é a casa de Deus, aqui é a igreja. Então, assim, é uma coisa que ela foi mudando. Então, conforme ela foi crescendo, ela foi sabendo como ela tinha que se comportar, né? Como ela tinha que. Olha, o que fazia na missa e tal. Mas ela andava a missa todinha. Ela ia debaixo da batina do padre. Aí nesse dia foi o dia que eu fui conversar com ele. Eu falei, olha, padre, eu acho que eu vou esperar um pouco, eu vou ficar um pouco afastada, eu vou esperar ela crescer. Tá? Ele falou, não faça isso. Pode continuar trazendo ela. Né? Hoje ela quer o terço, né? Ela quer ler, ela lê as intenções, né? Ela gosta de ler os pedidos. E, Ela tem 9 e ela é anos. novinha, né, Ju? A Emiliana, e ela já Ela pede reza para rezar. 9 aninhos e já reza o terço, né? E, Sabe? e sabe da Sabe. importância, Ela né? sabe. Que bom, Joete, né? Que bom. Que bom. É isso, né? A gente compartilhar o que É, a gente faz, o que a gente vê que tá dando certo, né? O que a gente tem a justamente. reta intenção de fazer, né? Com o coração repleto da graça de Deus também, né? Porque é Ele que sustenta e que Verdade. ajuda a gente a fazer isso, né? Porque vai vir a vontade, vai vir o Ai, cansaço, vai vir o sono, vai. vai vir o dia que você passou que é estressante, vai vir o E muito mais às fácil dar o vezes brinquedo e vai ver o também desenho. uma Vai... armadilha, entendeu? Né? De estar cansado, mas você tem que Uhum. a palavra de Deus, né? Essa atitude cristã, rezar essa alma. Deus não precisa da gente, a gente precisa, né? Então, Precisa de Deus. É isso aí. não, É isso eu aí, Ju. preciso dele. Eu não rezo o terço para me Eu eu preciso dele. preciso meditar, eu preciso estar sempre em conexão, eu preciso estar na graça do Senhor, eu preciso Eu preciso me justamente. curar, eu preciso me E a gente está restaurar, falando isso porque a né? gente acha, A gente tem essa ninguém acha, noção. ninguém, não, é porque eu preciso. Eu acho que é o contrário, é Justamente porque a gente tem a noção noção da da nossa nossa pequenez. pequenez. É Você começa a pequeno para entender o receber, tanto que você justamente. falha, o tanto que você peca, o tanto que a gente Outro dia eu escorrega. falei para as meninas, porque assim, às vezes não querem ir para a missa, ó, entendeu? Não, olha, Deus precisa de vocês, vocês precisam de Deus. Deus está lá te esperando, sabe? Então a gente tem que começar a dar uns choquinhos de realidade, sabe? Senão, já entendi que eu quero ir para a piscina, óbvio. Para a piscina do que ir para a missa? Então, isso vai entendendo né, a necessidade, que é a missa, né? O remédio para a nossa alma, que é a oração, o terço, a comunhão, né? A palavra de Sim. Deus, A palavra de justamente. Deus, os sacramentos, né? A própria confissão, né? Que é maravilhosa,
né? E que a gente precisa criar os nossos filhos para mais tarde eles entenderem que eles têm à mão uma coisa sensacional, né? É o detox da alma. Todo mundo toma suco verde, faz detox pro corpo, faz detox no cabelo e não fazem detox da alma. E a confissão tá ali. Era para ter fila no confessionário. Era pro padre falar assim, pelo amor de Deus, hoje eu não aguento mais. E não, a gente não vai atrás, né? Vamos ter o hábito e passar para os nossos filhos o hábito da confissão. Que é a maior prova, Eu falo sempre isso da confissão, assim. É o mandamento da confissão. Sim. Que ele quer de novo, né? Ele quer a gente de volta, né? Ele não restaurado, ele não quer ficar na cisão. Ele quer reconciliar, né? Ele quer a reconciliação com a gente, que é isso que traz, né? Esse mandamento. Então, acho que é isso, né? E acompanhar, né, Ju? Sempre acompanhar esse crescimento deles e mostrar. É diário, é diário, é diário. É diário. Entendeu? Tipo, você não vai conseguir. A prática vai formar um hábito. Né? Não consegue mais ficar sem a missa, se sente incomodado, entendeu? Tipo, não consegue mais ficar sem rezar o terço, pede para rezar o terço. Então, por quê? Porque já se criou o hábito, né? Sim. Sim. E isso é fantástico. É a gente ultrapassar a barreira do preceito, né? Ah, eu vou na missa porque é preceito. Sim, a gente sabe que é preceito, mas eu vou na missa porque eu me encho da graça de Deus. Eu vou na missa porque eu tenho um encontro, porque ele tá fazendo ali uma festa, ele me espera. Né? É isso aí. É isso aí. Não, né? Aí ela falou. Depois eu agradeço. Olha a consciência dela. E você não pede? Ela falou assim, às vezes não, às vezes. Então, olha a consciência. Ela pede perdão, agradece, às vezes não pede. Porque eu chego e falo, eu peço para Deus, né, me abençoar, me proteger. Me marcou, sabe? É uma alegria pro coração da mãe escutar isso, né, Ju? É uma alegria pro coração da mãe. Bom, acho que é isso, né, Ju? Acho que falamos bastante sobre isso. Muito, muito bom. Acho que hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. Aproveitar que você está aí, a mamãe está aí, e fazer um agradecimento especial para a senhora, mãe, que foi um arauto, né, na nossa vida de fé, para repassar e repassar o que é eterno, né? Que a gente lança a mão a todo momento, que a gente vive. E aqui eu acho que é a prova da importância de fazer isso desde pequeno, né? Da importância do papel das mães e dos pais no desenvolvimento da fé dos filhos. Né? Então, hoje, mamãe, um beijo, né, em agradecimento. A senhora é muito importante. A senhora foi muito importante, né? Mesmo com todas as dificuldades, com tudo que passou, né? Nunca abriu mão da fé, nunca negociou, né? Nunca foi negociável. Sim. Uhum. Vai pegar. Ele tá quebrando, Uhum. né? Lutou com ele e venceu. Uhum. É de se emocionar mesmo, né? Eu acho que essa é uma. Isso aí é uma.
é a maior prova de amor, né? A maior prova de amor que uma mãe pode dar para seus filhos, né? É se desprender de todo o egoísmo, é ter a consciência total de que o que ela faz está dentro da capacidade dela, mas que existe um Deus que faz mais e que ela precisa passar isso para os filhos. Né? Bom, uhum, sim. É isso. Eu acho que fica aí, então, essa frase do Padre Kenton para a gente refletir. E essa outra frase, né? Além de rezar pelos filhos, rezar com os filhos. É isso. Mamãe, a gente também te ama. Obrigada. Obrigada, mana, por contribuído de algum jeito e poder falar um pouco da nossa fé. Dar um testemunho, né? É isso. Vou deixar gravado aqui no meu perfil para quem quiser ver depois e passar para alguém, falar, ó, eu vi uma live aí que teve um assunto que é interessante, vai ficar aqui. Muita gente tem vergonha de falar sobre Deus, sobre a fé. É. Sim. E é o que Deus espera da gente, né? Coragem. Ele venceu o mundo. Beijo, Rafa. Mana, um beijo, te amo. Obrigada. Também. Tchau.